Vou ler com você no livro de Mateus, capítulo 8. É um texto onde fala que Jesus foi fazer uma visita numa casa. Será que Jesus precisa visitar a sua casa hoje? Essa aqui? Se você estiver precisando de uma visita, hoje vai ser a noite, não vai ser o dia, né? Mateus capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Glória a Deus. Aleluia. Nessa ocasião, estava com ele Tiago, João, Pedro e o seu irmão André. E eles estavam indo para a casa de Pedro, Simão Pedro. E quando Jesus entrou na casa de Pedro, por que Jesus entrou na casa de Pedro? Primeiro ponto aqui. Por que será? Porque ele foi convidado. Porque alguém sugeriu, alguém disse, vamos à minha casa. E esse é um princípio chave, porque muitas vezes como cristãos, a gente se esquece que nós precisamos convidar Jesus em todas as situações que estamos passando. Não é só quando a gente recebe Jesus, não é só para entregar a nossa vida para Jesus. E isso aí é muito importante. Se você não fez isso ainda, você precisa fazer. Convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida. Mas na sua caminhada, na sua jornada com Deus, você precisa pedir para que Jesus esteja com você em todos os momentos. Se você levanta para trabalhar, para ir para o seu business, para ir para o seu negócio, Senhor, vamos comigo. Se você vai de férias, se você vai tirar um tempo de descanso, chama o Senhor Jesus para ir com você. Se você vai a uma festa, chama Ele. Se você vai dormir, chama Ele. Se você está passando situações difíceis, onde nem você entende o que está acontecendo, mais ainda, chama Ele. Senhor, vem estar comigo nesse momento. E a parte interessante aqui é que Jesus foi convidado para estar naquela casa. E hoje, se você convidá-lo, Ele vai estar aqui na sua casa. Ele vai poder entrar aqui. Ele vai poder... você vai poder dizer, Senhor, o Senhor já mora aqui, mas hoje eu quero que o Senhor passeie pelos meus cômodos. Passeie pela minha vida, pela minha mente, pela minha alma, pelo meu espírito. Amém? Que tal a gente fazer isso nessa noite? O segundo ponto que eu quero deixar aqui para você é que Jesus viu a sogra de cama. O texto fala sobre isso. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama. Jesus viu. Jesus percebe a sua situação. Jesus não está alheio àquilo que você está passando. Há vezes, há situações na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, que parece que a gente está meio sozinho, meio alone, meio desamparado. Você vai procurar a sua galera, cadê a minha galera? Parece que está tudo cinza. E quando você está meio assim, é como se fosse um óculos de sol. Você consegue ver, muda a tonalidade das cores. Então está todo mundo vendo o sol colorido, todo mundo falando que sol quente e tudo mais. Você está com óculos meio que escuro. E você, em vez de ver tudo o que Deus está fazendo, você está vendo de uma forma cinza, de uma forma não muito boa. E Jesus então olhou ali naquele lugar, ele entrou naquele lugar. Sabe o que era costume daquela época de se fazer? Quando a pessoa entrava em casa, porque
eles andavam muito a pé. Logo vinha alguém, ou um criado, ou a própria família, né, oferecia uma bacia de água. Se tinha um criado, o próprio criado lavava os pés lá do visitante, se não, se oferecia ali para aquela pessoa. É como se fosse na nossa época que alguém chega em casa, senta, você quer uma água? Eu vou fazer um cafezinho. Então era um quebra-gelo, era algo assim meio que mandatório daquela região, daquele lugar naquela época. E eu creio que Jesus, quando ele entrou, ele percebeu que ninguém veio lavar os seus pés, ninguém veio cuidar daqueles que chegaram com ele. E ele então olha para casa, olha para aquele lugar e vê na cama uma mulher, que era a sogra de Pedro. Jesus então, ele olha para as nossas necessidades. Ele sabia que para aquela mulher era importante que ela estivesse bem, para que ela pudesse estar servindo a casa. Vou te dizer uma coisa. Nós costumamos dizer assim que o homem é o cabeça, o homem é o sacerdote. E está certo, certíssimo. E a palavra de Deus diz que a mulher é o vaso mais frágil, que o marido deve tratá-la com maior doçura, né, meu amor? Maior cuidado, né? Precisa ter, né? Minha esposa, ela me lembra quando está faltando algumas coisas dessas, assim. Ela fala, trim. E é muito bom, porque fica aquele lembrete, né? Igual do celular. Plim. E é muito bom, ela me ajuda nisso. E sabe, o que eu estava falando mesmo? Perdi. Eu vou lembrar. Mas, do cuidado, exatamente. Então, assim, aquela mulher, ela precisava cuidar daquela casa toda. E mulher doente, mulher na cama, é porque não tem condições mesmo. Você já viu alguma vez a sua mãe deitada na cama, ou impossibilitada porque estava gripada, ou porque estava menstruada, ou porque estava com algum problema? Mano, não tem essa não. Levanta e vai trabalhar. Está com dor e está lá trabalhando. Está doendo um pouquinho, dói muito, mas está lá trabalhando. Está com dor no braço, mas está trabalhando. Homem não, né? Qualquer coisinha. Eu sou assim, quando eu fico muito gripado, eu fico chato comigo mesmo. Nem eu me aguento, eu fico irritado, né? Eu fico borne e a luz acesa me atrapalha. É uma crise. Né? Então, quando Jesus olha para aquela mulher e vê aquela mulher deitada, ele sabia que era uma necessidade muito grande. Então, Jesus então olha para as necessidades. E hoje o Senhor está dizendo para você, eu estou percebendo a sua necessidade. Eu estou percebendo que você não anda muito bem. Eu estou percebendo que ao invés de você estar servindo, que você está disposto, disposta, você anda meio acamado, você anda meio querendo não fazer nada. Isso é um sentido que precisa de cura. E aí, Jesus então, tomando-a pela mão, em outros textos, isso está em Lucas também, Marcos também, fala que Jesus ficou em pé ao lado dela. Então, Jesus se aproximou dela, tomou-a pela mão. E a Bíblia diz que ela foi curada imediatamente. E sabe o que aconteceu quando ela foi curada? O texto fala que imediatamente ela começou a servir aquelas pessoas que chegaram. Se você quer servir a Deus, a primeira coisa que você precisa passar constantemente é pelo processo de cura. Todos nós estamos dispostos a servir, mas às vezes nós queremos servir sem sermos curados. E hoje é dia de Deus curar você, não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. Talvez você anda cansado espiritualmente falando, insatisfeito, sabe, meio assim, falar assim, mano, não. A Vitória tem ela não está aqui, graças a Deus, eu posso falar dela, então ela deve estar ensaiando lá, né? Às vezes quando ela quer expressar alguma coisa assim, que ela repudia, ou que ela não está aguentando, ela fala, não, tipo,
indescritível. Talvez você esteja assim, numa situação dessa, sem poder se autodescrever. Hoje o Senhor entra na sua casa. Hoje o Senhor te percebe. Hoje o Senhor vê a sua necessidade. Hoje o Senhor vai pegar você pela mão. E você vai voltar a ter a alegria de servir a casa do Senhor. Não só falar, mas pastor, eu não tenho ministério aqui, mas a alegria de ser cristão. De poder falar, Senhor, obrigado porque eu estou vivo. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem preparado para mim os céus. Obrigado, Senhor. Gratidão ao Senhor. Glória a Deus. E sabe, quando a gente está doente, a gente não tem disposição de nada. A gente não tem vontade de nada. O que você tem vontade? De nadica de nada. Até fazer nada cansa. E nesse texto se cumpriu a palavra, a promessa de Isaías, a profecia de Isaías, que está em Isaías 55, versículo 4, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Em Jesus se cumpriu isso. Glória a Deus. Por isso nós podemos orar hoje sobre isso. Essa oração, esse período que Jesus curou essas pessoas, não foi uma época só, naquele tempo se fazia isso. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor mesmo falou assim, olha, eu estou enviando vocês, discípulos, para curar pessoas, curar enfermos. Então não foi uma coisa que era só para quando Jesus estava, só naquele momento. E como a gente ouviu esse testemunho hoje, talvez você esteja cansado na sua caminhada. Talvez o que mais precisa de cura hoje é a sua fé. Talvez a sua fé esteja cansada. Se a fé fosse um personagem, como ele estaria hoje aí? Se a fé fosse um personagem, como você iria desenhá-lo hoje? O Senhor quer curar a sua fé hoje. O Senhor quer trazer uma nova expectativa, uma nova perspectiva. E aqui a gente não está falando, olha, então tudo que você não conquistou esse ano, você vai conquistar o ano que vem só para você se sentir. Não, a gente está falando algo baseado na palavra. Aquela mulher estava enferma, aquela mulher não podia servir, aquela mulher estava cansada. Jesus entra na casa, percebe a situação, toma ela pela mão e a cura. E a devolve novamente como ela deveria estar, alegre, feliz, satisfeita, servindo ao Senhor. E eu quero te perguntar hoje, o que é que tem tirado o seu ânimo? O que tem paralisado você? Vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui. O que tem paralisado você? O que tem tirado a alegria de servir? Como está aí o seu personagem da fé? O que Jesus vê em você nessa noite? O que precisa? O que é que está precisando de um toque das mãos do Senhor hoje? O Senhor está perguntando hoje para você, qual é a sua necessidade? Se a gente pudesse usar um coloquial aqui, o que é que está pegando hoje aí para você? Da área física, emocional, talvez na sua mente. Como o Fernando mencionou aqui também, na sala de cura foram vistas muitas amarras nos pés cansados. E ele falou aqui de um degrau, que às vezes a gente está buscando, e as coisas parecem tão altas. Que ele quis resumir, né, e fez bem mesmo, mas quando você vai locar uma casa, não é uma coisa, é simples, mas ao mesmo tempo tem muitas burocracias. A primeira coisa é você ter 3 meses de aluguel, ou você ter um fiador e uma série de coisas, e às vezes você não tem tudo isso. É um degrau alto.
Ele orava e ia, aquela expectativa, vamos ver essa, dava certo, mas muito provavelmente o contexto todo não dava. E quando ele entrega isso, Senhor, estou cansado, meio frustrado, parece que o degrau muda, se abaixa, e as coisas que parecem que iam ser impossíveis, que falam, mas não tem como ser. Deus fala assim, não tem, porque quando eu entro na casa, eu percebo e eu mudo as situações. Eu tiro aquilo que está dormente, acamado, sem ânimo, sem expressão, e levanto e devolvo alegria e bênção do Senhor. Glória a Deus. Que tal você ficar de pé agora? Eu quero que você adore ao Senhor agora. E você vai imaginar Ele agora entrando na sua casa. Pode ser na sua casa física também. Se você está precisando de algo familiar. Pode ser na sua casa física também. Pode ser aí onde você está nos vendo. Mas o Senhor está falando muito aqui desta casa, sabe? O templo do Espírito. Como está o templo do Espírito? Às vezes a casa precisa de um bom ar, de uma arrumadinha, móveis novos, alguma coisa que precisa arrumar. Convide Jesus hoje. Convide Jesus para vir ver como está a situação da sua vida hoje, na sua caminhada. Deixa Ele tirar os agrilhões, deixa Ele tirar as correntes. Pede para Ele. Convida Ele. Vamos adorar a Deus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar.
Deus.